Meu marido estava enviando mensagens impróprias para minha filha por acidente, e a encontrei chorando, mas minha advogada e a polícia dizem que não podem fazer nada porque foi acidental. Eu já sei o que muita gente vai dizer, que eu deveria ter percebido algo antes. E acreditem, eu mesma sou a primeira a me culpar por isso. Mas, pelo menos agora, estou fazendo tudo o que posso para proteger minha filha. Tenho 30 anos. Tive minha filha quando ainda era adolescente, e sempre fomos só eu e ela contra o mundo. O pai dela sumiu antes mesmo de ela nascer. Eu tinha 16 anos e estava apavorada. Minha família me julgou, meus amigos foram desaparecendo um por um, mas ela sempre foi o que me manteve de pé. 14 anos depois, ela continua sendo toda a minha razão de existir. Quando conheci meu marido, achei que finalmente poderíamos ter uma vida melhor, com alguém que nos aceitasse como um pacote completo. Conheci ele quando minha filha tinha uns 9 anos. Ele era encantador, engraçado, responsável, e parecia não se incomodar nem um pouco com o fato de eu já ter uma filha. Muitos caras com quem saí antes me tratavam como se eu fosse um peso, como se minha filha fosse um obstáculo enorme. Mas ele interpretou muito bem o papel de padrasto atencioso. Se tivesse demonstrado qualquer coisa diferente, como os outros fizeram, eu jamais teria pensado em casar. Ele trazia pequenos presentes para ela, sempre perguntava como estava indo na escola. Às vezes até ajudava nas tarefas quando eu chegava destruída do trabalho. Eu realmente acreditei que, finalmente, tinha encontrado alguém que se encaixava na nossa vida. Me casei com ele quando ela tinha 11. E, por um tempo, tudo parecia perfeito. Não foi como se, depois do casamento, ele tivesse mudado de repente. Ele trabalhava, pagava contas, fazia seu papel de pai quando necessário. Não era um príncipe da Disney, mas eu também nunca quis um homem perfeito, só alguém decente. Minha filha é sensível, mas também muito forte. O problema é que ela não se abre de imediato quando algo a incomoda. Ela guarda e guarda, até explodir. Há algumas noites, encontrei ela chorando no quarto. Ela segurava o telefone contra o peito, e eu imediatamente pensei que fosse por causa de algum garoto. Ela tem 14 anos, aquela idade dos primeiros amores, primeiras decepções. Já tivemos a conversa. Eu não queria que ela repetisse meus erros. A melhor parte de ser mãe é poder ensinar o que aprendemos na Marram. Então, quando vi ela chorando, sentei ao lado dela, passei a mão nas costas e tentei consolar. Mas ela balançava a cabeça, escondia o rosto, e isso me fez acreditar ainda mais que algum menino tinha machucado seus sentimentos. Só que, quando finalmente ela me entregou o telefone, eu entendi que não era nada disso. Não eram mensagens de um adolescente. Eram mensagens do meu marido. E não eram mensagens destinadas a uma menina de 14 anos. No começo, eu nem entendi o que estava vendo. Achei que talvez ele tivesse mandado algo como "já estou indo para casa" e clicado no contato errado. Mas não. Aqueles não eram o tipo de texto que um padrasto deveria mandar. Nunca. Não eram explícitos, mas tinham um tom de flerte que me deu náusea instantânea. Pareciam mensagens que eram para mim, mas foram enviadas para ela. Minha filha estava mortificada, porque não tinha sido apenas uma vez. Ela estava recebendo aquelas mensagens havia semanas, talvez mais. Ela achava que o padrasto estava dando em cima dela por algo que ela fez, e não sabia como me contar. Achava que estava sozinha com aquele segredo nojento, porque tinha medo de que eu ficasse brava com ela. Que talvez tivesse provocado aquilo de alguma forma. Uma menina de 14 anos se culpando pela atitude de um homem adulto. A raiva que eu senti naquele momento. Eu não sei nem colocar em palavras. Foi como se meu sangue tivesse virado fogo. Eu queria gritar, quebrar alguma coisa, ligar para ele naquele exato instante e acabar com tudo. Mas eu precisava ser forte por ela. Ela tremia, soluçava, implorava para que eu não ficasse brava com ela. Dizia que talvez tivesse feito algo errado. Eu abracei minha menina, disse que ela não tinha culpa de nada e que eu acreditava nela. Depois peguei o telefone e li cada mensagem. Algumas eram apenas vergonhosas, como ele chamando ela de bebê ou coisa linda, os mesmos apelidos que usa para mim. Mas outras passavam de qualquer limite. Teve até um comentário sobre o corpo dela, completamente inapropriado. E um que dizia: "Fiquei pensando em você com aquele vestido." Aquilo me deu vontade de arremessar o celular na parede. Quando confrontei ele imediatamente entrou no modo controle de danos. Disse que foi um acidente. Que todas aquelas mensagens eram para mim, e que ele tinha enviado para ela sem querer,
repetidamente, durante semanas. Segundo ele, tudo não passava de um grande mal-entendido. Ele ainda teve a coragem de dizer para eu olhar no meu celular, porque supostamente me enviou as mensagens certas, como se isso apagasse o fato de que minha filha de 14 anos estava recebendo mensagens que a faziam chorar até dormir. Eu não acredito nem por um segundo. Nem se uma coincidência absurda tivesse acontecido. Assim que ele percebeu o que estava acontecendo, deveria ter me contado. No momento em que aconteceu, ele deveria ter se desculpado com ela, explicado que foi um erro e garantido que ela não se sentisse vulnerável ou confusa. Mas ele não fez nada disso, simplesmente continuou. Deixou minha filha sofrer em silêncio, acreditando que estava sendo assediada pelo próprio padrasto. E para piorar, ainda teve a audácia de ficar na defensiva. Ele me acusou de exagerar, disse que eu estava tentando colocar minha filha contra ele. Alegou que eu estava procurando motivo para pintá-lo como vilão. Não houve reconhecimento, não houve pedido de desculpas para ela, só desculpas esfarrapadas e justificativas absurdas. Juro que quase perdi a cabeça. Mandei ele sair da casa. Eu não conseguia nem olhar para ele sem querer gritar. Desde então, minha filha não desgruda de mim. Ela não quer ficar sozinha no quarto. Perguntou se podíamos trancar a porta dela à noite. Não existe a menor possibilidade de eu deixar isso passar. Você não envia, por semanas, mensagens desse tipo para uma menor sem perceber. Ela não se sente segura. E se minha filha não se sente segura, então ele não tem lugar aqui. Eu até entendo quando alguém envia uma mensagem errada porque abriu o telefone rápido e tocou no contato errado. Mas isso é uma vez, não várias. E, principalmente, você pede desculpas para a pessoa para quem escreveu sem querer. Minha filha é uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Por isso, meu casamento acabou no momento em que vi tudo aquilo. Talvez eu tenha sido cega até agora por não perceber o que estava acontecendo com ela, mas agora não consigo ignorar. Não existe nenhum futuro em que ela e eu vivamos sob o mesmo teto que aquele homem novamente. Me sinto pior pela minha filha, porque ela sofreu sozinha, e eu não vi. Mas também me sinto atormentada por não ter percebido sinais. Ele já tinha olhado para ela tempo demais, em alguns momentos. Já tinha se oferecido para levá-la a lugares sem uma razão realmente inocente. Eu ignorei isso porque queria desesperadamente acreditar que ele era um homem bom. A culpa está me devorando. Sinto que falhei com ela ao permitir que ele entrasse na nossa vida. Ela devia vir sempre em primeiro lugar. Eu deveria tê-la protegido, mas ela acabou achando que esconder de mim era o melhor a se fazer. Ela me disse que me via feliz com ele e que achou que, se apenas ignorasse as mensagens, ele acabaria esquecendo, e tudo voltaria ao normal, que eu não ficaria brava com ela por isso. Me dói demais que minha filha pense assim, que ache que tem qualquer culpa no que aconteceu. Também me sinto humilhada. Como vou explicar isso para as pessoas? Se eu me divorciar dele, todos vão perguntar o motivo. Eu sei que muita gente diria, conte para todo mundo o que ele fez, deixe as pessoas saberem. Mas você tem ideia de como isso seria humilhante para minha filha? Ela é uma criança, e eu não quero que fique no centro de toda essa exposição. Eu não vou punir a vítima só para me vingar do agressor. Agora ele não para de me mandar mensagens pedindo desculpas. Jura que não foi o que parece. Implora para eu não acabar com nosso casamento por uma confusão. Diz que estou sendo dramática, que deveria me acalmar e pensar melhor. Que estou machucando todo mundo por exagerar. E tudo que consigo pensar é, como você se atreve? Como você ousa tentar me pintar como a vilã quando minha filha estava chorando, encolhida na cama, apavorada e envergonhada por sua causa? Eu não posso perdoá-lo. Nem vou tentar. Estou procurando apartamentos porque não quero que eles saibam onde vamos morar quando eu finalmente o expulsar da nossa vida para sempre. Minha prioridade é minha filha, garantir que ela nunca mais tenha que duvidar da própria segurança. Prefiro ficar sozinha pelo resto da vida do que colocá-la em risco outra vez. Estou furiosa, estou ferida e estou esgotada. Me sinto culpada por não ter protegido minha filha como deveria, e me sinto enojada por ter ficado tanto tempo ao lado de um homem tão doente. O telefone da minha filha está comigo. Não vou permitir que ele mande mais nada para ela, e também porque serve como prova de tudo que ele enviou. Meus próximos passos são entregar tudo ao meu advogado de divórcio, à polícia e a qualquer pessoa que possa responsabilizá-lo pelo que fez. Eu sei que meu futuro ex-marido está apavorado com o que posso fazer com tudo isso, mas eu não vou deixá-lo sair impune. Atualização 1. A denúncia já foi registrada, e minha advogada de divórcio está preparando toda a papelada.
Lamento não ter muito mais novidades para contar por agora, mas essas coisas levam tempo até que algo realmente aconteça. O que vem escrever, porque muitas pessoas pediram, é um pouco sobre minha história e o que minha filha e eu vivemos. Não se trata só do que aconteceu com meu marido e aquelas mensagens. Trata-se de tudo que veio antes, de tudo que nos moldou, a mim e a ela. E de por que essa traição dói tanto. Fui mãe adolescente. Tinha 16 anos quando descobri que estava grávida, e o pai biológico da minha filha desapareceu. No mesmo dia em que contei para ele, ele simplesmente sumiu. Nunca mais o vimos. Nunca perguntou por ela. Nunca enviou um centavo. Eu a criei sozinha, e foi brutal. Eu ainda era uma menina, tentando descobrir como terminar o ensino médio, como trabalhar, como pagar fraldas e fórmula, como ignorar olhares e comentários de gente que achava que sabia mais sobre minha vida do que eu. Eu poderia ter seguido outro caminho com a gravidez, e olhando para trás, mesmo que meus pais não quisessem aquele caminho, mesmo que estivessem furiosos comigo, não me arrependo nem por um segundo de ter tido minha filha. Acho que esse nem deveria ser o assunto aqui, dizer que eu deveria ter abortado e nada disso teria acontecido, como algumas pessoas sugerem. Ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, mesmo tendo exigido sacrifícios enormes. Dizer essas coisas não é muito diferente do que minha filha pensou sobre as mensagens do padrasto, como se ela tivesse feito algo para merecê-las. Ter ou não ter tido minha filha não é motivo válido para justificar o que aconteceu com ela. Ser a favor do aborto não dá a ninguém o direito de falar esse tipo de coisa. Voltando à minha história, perdi praticamente todos os meus amigos da época, porque ninguém queria andar com a garota que tinha um bebê. Passei de adolescente comum para mãe, da noite para o dia, e sem rede de apoio. Mas eu fiz acontecer, passo a passo. Meus pais eram contra o aborto, mas também eram contra me deixar ficar em casa com um bebê. Acreditavam que eu deveria entregá-la para adoção quando nascesse, mas eu não ia carregá-la por 9 meses para depois entregá-la a estranhos. Então saí de casa. Tive que trabalhar enquanto buscava toda a ajuda que conseguia. Às vezes uma vizinha ficava com ela enquanto eu ia à escola à noite, tentando terminar os estudos. Levou tempo. Lembro dessa fase com clareza. Foi muito difícil, emocional e fisicamente. Mas eu olhava para o rostinho dela e me lembrava. Ela não pediu para nascer, e cabe a mim dar a ela a melhor vida possível. Durante 14 anos fomos só eu e ela. Ela é tudo para mim. Minha filha não é apenas minha filha, é minha parceira de sobrevivência. De certa forma, crescemos juntas, e por isso nosso vínculo é diferente. E como eu sei exatamente o peso de ser abandonada, jurei que nunca permitiria que alguém a fizesse se sentir indesejada ou insegura. Avançando para quando conheci meu marido, minha filha tinha uns 9 anos. Eu estava cansada de estar sozinha, cansada de carregar o mundo nas costas. E então aparece esse homem que parecia tão estável. Tinha trabalho, morava sozinho, e não piscou quando eu disse que tinha uma filha. Na verdade, parecia até gostar dessa parte, o que hoje me causa um profundo nojo. Ele chegava com presentinhos para ela, brincava com ela, agia como se quisesse fazer parte da nossa equipe. Foi um alívio ser vista como algo além da garota com bagagem. Por um tempo me permiti acreditar que tinha escolhido bem. Quando ele se mudou para nossa casa e começou a ajudar com as contas, senti que finalmente podia respirar. Quando me casei com ele, achei que era um novo começo, uma chance de ter uma vida minimamente normal. Achei que, finalmente, tinha dado à minha filha uma família real, alguém que não a abandonaria como o pai biológico fez. É por isso que descobrir aquelas mensagens dói tanto, porque fui eu quem permitiu que ele entrasse na nossa vida. E não poderia me sentir mais culpada. Era minha responsabilidade protegê-la, e falhei miseravelmente. Passei anos tentando dar a ela o melhor, e esse erro custou caro demais. Agradeço todos os dias que não tenha ido mais longe, mas isso não me traz consolo. Algumas pessoas dizem que não devo ser tão dura comigo mesma, que fiz o que precisava ser feito quando descobri. Mas, como mãe, é difícil sentir isso. Sou eu quem deveria filtrar as pessoas que entram na vida dela, e escolhi a pessoa errada. Claro que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para consertar as coisas. Mas, às vezes, penso que preferia que ele tivesse sido um homem terrível comigo, e não com a minha filha. Prefiro voltar a lutar como mãe solo a arriscar a segurança e a paz mental da minha filha por um casamento que acabou sendo uma farsa completa. Escolhi o homem errado, e agora, tudo que me resta é escolher melhor desta vez. Por mim, e por ela. Atualização 2. Queria fazer uma atualização porque muita coisa aconteceu desde o meu último post.
Desta vez não vou falar sobre sentimentos ou emoções. Esta atualização é apenas sobre os passos que tomei e onde as coisas estão legalmente neste momento. Já mencionei que, na manhã seguinte a descobrir tudo, procurei uma advogada. Ela é especializada em divórcios, mas também está me orientando sobre a denúncia criminal contra ele. Não tem experiência direta na área penal, mas ainda é uma advogada, então pode me aconselhar nos procedimentos e no que esperar. Expliquei toda a situação e entreguei o celular da minha filha com as mensagens salvas. Esse aparelho agora faz parte do caso. A advogada me disse imediatamente que o que eu tinha era uma prova sólida. O padrão das mensagens, a linguagem usada, o tempo que isso durou e o fato de minha filha ter 14 anos, tudo forma um quadro muito claro. Mesmo que ele tente alegar que os textos foram acidentais, a repetição destrói completamente essa defesa. Nenhum juiz ou jurado vai acreditar que alguém envia tantas mensagens inadequadas para uma menor por engano. A advogada sugeriu que seguíssemos em duas frentes, o divórcio e a esfera penal. No lado do divórcio, entramos imediatamente com o pedido de dissolução do casamento por má conduta. As mensagens deixam evidente que não se trata de um caso normal de diferenças irreconciliáveis. Ela também solicitou uma ordem de proteção emergencial para impedir que ele se aproximasse de mim ou da minha filha. A ordem foi concedida rapidamente, devido à natureza do caso e às provas. Ele não pode se aproximar da nossa casa, do meu trabalho ou da escola da minha filha. As fechaduras já foram trocadas e estamos seguras aqui. No processo de divórcio, minha advogada também incluiu um pedido de divisão de bens favorável a mim, citando a má conduta dele. Ela explicou que, em casos assim, especialmente quando há uma criança envolvida e o comportamento inapropriado é direcionado a ela, os juízes tendem a proteger o menor e punir o cônjuge infrator. Estou confiante de que ele não vai sair com muita coisa. Na parte criminal, minha advogada coordenou com a polícia. A denúncia já foi registrada. O celular foi entregue às autoridades para análise forense, verificação dos textos, metadados e confirmação de que não houve manipulação. Eles também estão obtendo os registros do telefone dele para confirmar tudo. O caso está sendo investigado por comunicação de natureza inadequada com menor e grooming. Minha advogada mencionou que o termo comportamento impróprio muitas vezes é o rótulo geral, mas legalmente isso cai em categorias como solicitação, grooming e tentativa de exploração de menor. Diante das provas, ela está confiante de que os cargos vão avançar. A polícia entrevistou minha filha com uma defensora infantil presente. Foi feito em um ambiente seguro, e eu não estava na sala, para que ela pudesse falar livremente. Pelo que me disseram, ela conseguiu explicar como recebeu as mensagens, há quanto tempo isso acontecia e como se sentia. Esse depoimento agora faz parte do caso penal. Minha advogada disse que ela foi incrivelmente corajosa. Enquanto isso, meu marido já recebeu os papéis do divórcio e da ordem de proteção. Segundo minha advogada, ele foi pego de surpresa e tentou minimizar tudo no começo. Agora ele tem um advogado criminal e outro para o divórcio. Mas, pelo que ouço, o lado dele não tem muito com o que trabalhar. A única coisa que ele pode tentar é alegar erro ou acidente, o que, como já disse, não se sustenta quando há semanas de mensagens. Devido à ordem de proteção, ele não pode entrar em contato comigo nem com minha filha. Toda a comunicação tem que ser feita através dos advogados. Isso por si só já é um alívio, porque significa que não há mais mensagens manipuladoras ou tentativas de me fazer sentir culpada por tê-lo denunciado. Minha advogada disse que, se ele tentar qualquer contato fora dos canais legais, pode ser preso imediatamente. Também estamos nos preparando para a parte financeira. A advogada recomendou que eu abrisse uma nova conta bancária somente no meu nome. Já fiz isso. Ela também pediu que eu documentasse todos os bens, rendas e propriedades compartilhadas. Já solicitamos controle exclusivo temporário da casa. Se o juiz conceder, ele não poderá forçar uma venda nem interferir enquanto o divórcio estiver em andamento. Como o comportamento dele envolveu minha filha, minha advogada acredita que o tribunal não hesitará em me dar controle total. Quanto à guarda, não há nada a disputar, porque ele não é o pai biológico. Isso simplifica muito. Ele não tem direitos legais sobre ela, então não há risco de obter visitas. Essa era uma das minhas maiores preocupações, mas fui tranquilizada. Ele não tem qualquer reivindicação. A única coisa a ser resolvida é propriedade e finanças. O caso criminal provavelmente será mais lento que o divórcio, mas já está andando. A promotoria já foi informada e, segundo minha advogada, os cargos devem ser formalizados nas próximas semanas, quando concluir a análise forense.
Geralmente eles não demoram em casos que envolvem menores, então o processo deve avançar mais rápido que outros casos criminais. Neste momento, o resultado mais provável é que ele enfrente acusações por comunicação eletrônica com intenção de explorar uma menor, possivelmente grooming e solicitação em grau de tentativa. Os cargos podem variar de acordo com o Código Penal do Estado, mas todos são crimes graves. Se for condenado, será registrado como agressor sexual pelo resto da vida. Isso seguirá em tudo: trabalho, moradia, reputação. O futuro dele ficará marcado para sempre. Quanto ao cronograma do divórcio, temos uma audiência temporária marcada para daqui a algumas semanas, onde o juiz decidirá a divisão inicial de bens e a continuidade da ordem de proteção. Depois disso, o processo completo segue. Minha advogada disse que pode levar alguns meses para finalizar tudo, mas está confiante de que sairemos bem, porque as evidências estão fortemente ao nosso favor. Atualização 3. Vai ser longo, mas sei que muita gente acompanhou tudo e não queria deixar vocês meses sem uma atualização. Tudo terminou, legalmente falando. Minha filha e eu nos mudamos. Estamos seguras. A dissolução do casamento foi finalizada. O tribunal decidiu firmemente a meu favor. No começo, ele tentou brigar por alguns bens, mas a juíza nem perdeu tempo ouvindo o lado dele. As mensagens e a ordem de proteção deixaram absolutamente claro quem estava errado. Ele saiu apenas com seus pertences pessoais. Não conseguiu a casa e, muito menos, conseguiu prolongar o processo. A sentença citou a má conduta dele e me concedeu controle total sobre tudo que construímos juntos. A ordem de proteção foi estendida permanentemente. Isso significa que ele não pode me contatar, nem a mim, nem a minha filha, de forma direta ou indireta. Se tentar, pode ser preso na hora. Toda a comunicação que precisou acontecer durante o divórcio foi feita por advogados, e agora que tudo acabou, não existe motivo algum para ele se aproximar de nós. O caso criminal também terminou. Quando o relatório forense do telefone ficou pronto, a promotoria apresentou os cargos. No início, o caso travou um pouco porque ele voltou a alegar acidente, novamente. Mas a evidência falava sozinha. Semanas de mensagens inapropriadas, todas salvas, todas ligadas diretamente a ele. A história dele desmoronou sob qualquer tipo de análise. No fim, ele aceitou um acordo. Isso significa que admitiu culpa em troca de uma sentença mais leve. Mas a condenação é permanente. Agora ele está registrado como agressor, e isso é para a vida toda. Nunca vai escapar dessa marca. A condenação inclui liberdade condicional, programas obrigatórios de terapia e várias restrições sobre onde ele pode ir ou o que pode fazer. Não pode chegar perto de escolas, parques ou qualquer lugar com crianças. Será monitorado. Seu nome aparece em todos os registros. Qualquer pessoa que procurar verá exatamente o que ele fez. Essa é a realidade dele agora. A melhor parte do desfecho criminal é esta: minha filha não precisou testemunhar em tribunal. Não teve que sentar na frente de estranhos e falar sobre isso. Ela deu sua declaração meses atrás, com a defensora infantil presente, e aquilo foi suficiente. Entre o depoimento dela e as provas do celular, a promotoria já tinha tudo para garantir a condenação. Ela foi poupada do trauma de um julgamento, e sou eternamente grata por isso. Depois que tudo terminou, decidi não ficar na casa onde morávamos, mesmo que legalmente ela fosse minha. A casa parecia envenenada. Muitos ecos, muitas memórias. Não queria que minha filha vivesse a adolescência inteira em um lugar que lembrava tudo o que ela passou. Então vendi a casa e usei o dinheiro para nos mudarmos para um apartamento novo, em outra região da cidade. Aqui não existe nada dele. Nenhum móvel que ele escolheu, nenhum cômodo por onde ele andou, nenhum espaço que pareça contaminado. É menor, mas por isso mesmo é mais aconchegante. Acho que tem feito bem para ela. Minha filha passa tempo no quarto desenhando, ouvindo música. Ela convidou amigas para virem pela primeira vez em meses, algo que não fazia de jeito nenhum enquanto ele ainda estava por perto. Ela não fica mais rondando pela sala com medo de ficar sozinha. Ela se sente segura. E era tudo o que eu queria. Quanto ao bem-estar dela, está melhor do que eu imaginava ser possível. Agora, com 15 anos, ela passou por mais do que qualquer adolescente deveria, mas é incrivelmente forte. Os primeiros meses depois de tudo foram duros, mas ela está fazendo terapia desde o início, e isso ajudou mais do que qualquer coisa que eu poderia ter feito por conta própria. Eu vejo outra menina, no melhor sentido. Está voltando a rir, entrando em clubes da escola, fazendo planos para o futuro.
A terapia também nos ajudou como mãe e filha, porque eu mesma comecei a fazer. Quando a terapeuta dela perguntou se eu também estava em tratamento e ela disse que não, foi aconselhada a sugerir que eu procurasse ajuda por causa da culpa que eu carregava. Eu estava tão focada no processo legal, em proteger minha filha, em fazer tudo girar, que esqueci completamente de mim. Então comecei. E estamos ambas curando ao nosso ritmo. A vida do dia a dia agora finalmente parece normal outra vez. Pode soar simples, mas para nós é um presente. Escola, trabalho, compras, noites de filme, fins de semana tranquilos. Nada de papelada, nada de datas de tribunal, nada de esperar ligações de advogadas. Apenas vida, como deveria ser. Minha advogada está tentando localizar o pai biológico da minha filha, já que ele deve pensão alimentícia. Não sei se isso vai resultar em algo, e sinceramente não fazemos questão de tê-lo por perto. Mas, segundo minha advogada, responsabilidade financeira é responsabilidade, gostando ou não. Atualização 4. Esta atualização vai tratar tanto do pai biológico da minha filha quanto do meu ex-marido. Vou dividir em duas partes para falar de cada um. Primeiro, o pai biológico da minha filha. Minha advogada fez o trabalho de encontrá-lo e, depois de enviar uma carta cobrando dinheiro da pensão alimentícia que ele deve e que precisa continuar pagando, ele entrou em contato bem rápido e pediu uma reunião comigo. Minha advogada estava cuidando de tudo, mas ele solicitou falar diretamente comigo sobre isso, e eu aceitei ter essa reunião, desde que fosse na presença dela. Nos encontramos no escritório da minha advogada, e ele veio sem advogado, sem nada. Queria chegar a um acordo para pagar a pensão da filha, mas também queria me explicar o lado dele da história. No fim, acabamos conversando nós dois sozinhos, porque minha advogada viu que ele estava sendo totalmente cooperativo. Assim como meus pais, os pais dele também ficaram profundamente indignados quando ele engravidou uma adolescente. Eles proibiram ele de me ver, é o que parece, disseram a Jack, vou chamá-lo assim, que eu tinha abortado. Eu acredito nisso porque sei que meus pais receberam pressão dos pais dele para que eu realmente fizesse o aborto. Depois disso, ele foi mandado para morar com familiares em outro estado e foi proibido de entrar em contato comigo. Mais tarde, ele pôde ir para a universidade, então pagar a pensão não será problema. Ele nunca soube que eu realmente tive a bebê, porque seus pais o convenceram de que eu tinha abortado. Hoje ele é casado, não tem filhos, mas quer fazer parte da vida da nossa filha. Sobre os pais dele, com o passar dos anos, Jack se afastou deles e atualmente nem fala mais com eles. E pelo jeito que ele falava, parece que isso não vai mudar tão cedo. Ele está disposto a começar a pagar a pensão agora e, de fato, já iniciou os pagamentos, que estão até um pouco maiores do que deveriam para compensar os anos em que não pagou. Ele nem tentou contestar nada ou procurar um advogado. Por isso, minha advogada e eu propusemos um valor menor do que seria o correto, porque percebemos o quanto ele está cooperando. Ele também já teve os primeiros encontros com a filha. Até agora, eles têm se dado bem, embora ainda seja cedo para tirar conclusões. Ele não mora aqui e precisa viajar para vê-la, mas por enquanto tudo está indo bem. Agora, sobre meu ex. Ele conseguiu um novo emprego depois de ter sido demitido do anterior por causa do julgamento. Está trabalhando instalando linhas de internet. Só que ele teve um serviço perto de uma escola e esqueceu de mencionar isso, mesmo sendo algo que a empresa deveria verificar por conta própria. De alguma forma alguém descobriu, não sei quem, e ele foi preso enquanto trabalhava, por violar a ordem de não se aproximar de crianças, mesmo que não estivesse fazendo nada. Mas estar registrado implica nessas coisas. Ele teve que cumprir 30 dias na cadeia do condado e, por causa disso, perdeu o emprego novamente por faltar tanto tempo. Tiveram que contratar outra pessoa. Pelo menos, dessa vez, não teve nada a ver comigo ou com a minha filha. Comentário Gold, The Reddit. Olha, no fim das contas, o único adulto funcional dessa história inteira foi justamente quem todo mundo tentou apagar lá atrás. O pai biológico apareceu, assumiu a bronca, pagou o que devia e ainda quer ser presente, coisa rara nesse tipo de relato. Já o ex continua colecionando demissões, problemas com a lei e tropeçando na própria lista de restrições. É incrível como a verdade sempre aparece, e quando aparece, coloca cada um no lugar que merece. Uns crescem, amadurecem e reparam o estrago. Outros seguem presos no próprio caos. E é por isso que eu digo, às vezes a vida não precisa de vingança. Ela mesma trata de servir o prato, e sempre bem gelado. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião.